Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor e nós recebemos sempre a pessoa que vai trazer a palavra do nosso Deus com alegria. E eu queria convidar a nossa missionária. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Missionária, você está divina hoje. Pastora, obrigada. Muito linda, meu Deus. Glória a Deus. Linda é... Não, pode usar o salto. Deixa ela usar o salto, deixa. Aí eu fico miudinha do lado. Glória a Deus. Linda, maravilhosa. Não faz isso. Amém. Por favor, não é necessário. Não se faz necessário. Estenda sua mão para cá, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti, Deus. Porque a Tua presença é linda aqui nesse lugar. Nós somos privilegiados de poder Te adorar. Deus, muito obrigada por termos essa possibilidade de estar aqui com saúde. Nós podemos pular, nós podemos levantar os nossos braços. Nós podemos entrar na sala do trono, Senhor, nós podemos chegar até a Ti. Nós Te agradecemos por isso. E clamamos, Espírito Santo de Deus, usa a Tua filha, porque nós precisamos de alimento vivo, Senhor, aquele alimento que fica, porque não só de pão viverá o homem, Senhor, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. É a Tua palavra que nos alimenta e nos sustenta. Então usa a Tua serva, Senhor, com poder, com autoridade, com muita unção sobre as nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Vocês gostam, né? Glória a Deus, igreja! Aleluia! Isso é levantai, lugar de gente feliz. Amém? Muito bom estar aqui mais um domingo na presença do Senhor, mais um dia em que o Senhor separou para falar conosco, para nos instruir, para nos direcionar. E como a pastora falou, a presença dele é real aqui nesse lugar. Você está sentindo a presença de Jesus aí? Você já está sentindo essa presença? Você já glorificou o nome dele? Já falou o quanto ele é lindo, o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso? Aproveita esse momento para fazer isso, para falar, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Gente, isso é muito importante, você não precisa escolher o momento do culto para isso. Aleluia, nós temos aprendido a como adorar Ele, exaltar Ele, bendizer o nome dEle em todo o tempo, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é poderoso, é Ele que faz todas as coisas por nós, é Ele que vence as guerras por nós, é Ele que nos permite vencer as batalhas da vida. Ah, se não fosse Ele, igreja, o que seria de nós se não fosse o nosso Deus? Ah, Jesus, o que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós sem essa presença maravilhosa? É Ele que nos garante a vitória, amém? Nós podemos tentar de tudo com a nossa força, mas nós nunca vamos conseguir alcançar lugar nenhum, porque é Ele que nos garante a vitória. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo. No livro dos Juízes. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, que presença maravilhosa aqui neste lugar. Oh, aleluia. Vamos ler a palavra. É pela palavra que nós recebemos a bênção do Senhor. É através da palavra que nós conquistamos tudo que o Senhor tem para nós. É através da palavra do Senhor. E é através do exercício da palavra, Thaís, positiva, que a gente declara. Vira para o teu irmão do lado aí, para a tua irmã, e diz assim: você é vencedor, você é vencedora. Diga para ele: você é vencedor em Cristo Jesus, você é vencedora. Você é herdeira, você é herdeiro do reino de Deus. Oh, aleluia, você é. É pela palavra, é pela declaração da palavra que você recebe, é pelo que você fala que você recebe. A palavra do Senhor diz que a mesma palavra, a mesma boca, a mesma língua que abençoa também amaldiçoa. Então é pela palavra que você vai conquistar o que você precisa. Pela palavra, Deus criou o mundo do nada, haja pela palavra. Então fala de novo aí para eu ver se você está comigo. Você é vencedor. Oh, glória! Isso! Aleluia! Desse jeito. É profetizar. É profetizar, é dizer. Aleluia! Vamos ler então.
Aleluia. Juízes capítulo 1, vamos ler o versículo 14. Vamos ler do 13 ao 15. E tomou, versículo 13, do capítulo 1 de Juízes. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Ela desceu do jumento e Calebe lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer um amém por essa palavra? Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos viajar um pouquinho nessa palavra, nessa mensagem. Quem já me viu pregando sabe que eu gosto do contexto, eu gosto da história e aplicar para a igreja dentro disso que nós lemos. Isso me faz entender melhor o texto e me faz também aplicar melhor para a igreja dentro daquilo que o Senhor preparou para nós. Amém? Feche teus olhos por um minuto. Porque a pastora orou pela minha vida e agora eu quero orar pela tua vida. Da mesma forma que vocês me abençoaram em oração, junto com a pastora Thaís, eu quero abençoar a sua vida em oração. Amém? Senhor, eis aqui o seu povo, Pai. A tua palavra foi exposta, foi lida. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Ah, Senhor, nós viemos aqui para te adorar, para bendizer o teu nome, para te exaltar. Mas nós viemos aqui, Senhor, principalmente em adoração, ouvir a tua voz. Pai, eu sei que o Senhor tem uma instrução para os nossos corações aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor tem uma palavra de ânimo. Então, Senhor, que nesse momento o Senhor venha tirar todo o bloqueio que existir nas mentes ainda aqui dentro. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo agora todo o espírito maligno que tenta bloquear as mentes para que as sementes, que é a sua palavra, não germine, não cresça. No nome de Jesus, eu apago agora, no nome de Jesus, todo vestígio que o diabo deixou nessa mente, problemas lá de fora, tudo que o inimigo tem implantado para tentar confundir a mente dos teus filhos, para que eles possam não entender a palavra, não florescer através dessa palavra. Que no nome de Jesus, o seu nome, Senhor, seja exaltado, glorificado aqui neste lugar, porque tudo que o Senhor fizer é o Senhor que fez e pronto. Porque eu mesmo, de mim mesmo, não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para dar. Se do alto não vier, quem sou eu para oferecer alguma coisa para a tua igreja? Quem sou eu para oferecer alguma coisa para o teu povo? Ah, Jesus, que o Senhor comece a partir de agora a desbloquear as mentes, Senhor. Correntes que estão prendendo as mentes aqui agora, embolando mentes para que fiquem confusas e não entendam nada do que for falado. No nome de Jesus, sejam agora liberadas. Sejam liberadas mentes agora, para que a palavra do Senhor venha entrar e venha surgir efeito no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Se nós oramos assim é porque nós temos o entendimento que o inimigo ele luta contra a palavra. Ele luta contra a palavra, ele luta contra esse momento para que eu e você não entendamos aquilo que o Espírito Santo quer falar, aquilo que Deus quer falar. Amém? Então as mentes ficam bloqueadas mesmo, o inimigo ataca as mentes, começa a confundir, a sua mente começa a viajar, você começa a pensar na rua, lá fora, na janta, em chegar em casa e fazer um bocado de coisa, que vai dormir meia-noite para acordar amanhã 4 da manhã. Não é não, Simone? O negócio é brabo, é tenso. Aí a gente ora assim, para o Senhor já entrar com tudo, né, Aldinha? E aí pronto, irmão, aí não há confusão, não há bloqueio, não há corrente, não há nada que fique de pé diante do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre Axa, sobre essa mulher extraordinária, porque o Senhor me conduziu hoje a trazer alguns pontos dessa mensagem para falar um pouco sobre cumprimento de promessa.
Eu queria trazer outra mensagem hoje, inclusive uma mensagem que eu ministrei ontem, mas o Senhor não permitiu, Ele quis que eu trouxesse essa. Amém, glória a Deus por isso, que a gente está debaixo daquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então eu sei que o Senhor vai liberar algo poderoso para a sua vida, então no nome de Jesus redobre a sua atenção. Axa era filha de Caleb, você deve conhecer um pouco dessa história talvez, ou a história completa, mas Axa era filha de Caleb, que em Números 13... vai observar a terra prometida junto com mais 11 espias, um representando cada tribo de Israel, a mando de Moisés. Dos 12 espias, você conhece, mas eu vou detalhar. Dos 12 espias que vai até Tamara é mesmo. Dos 12 espias que vai até a terra prometida, eu vou ser rápida, gente, vou enfadar não. Dos 12 que vai até a terra prometida, Caleb e Josué são os dois únicos que voltam com um relatório positivo daquilo que eles viram na terra prometida. Os outros 10 que voltaram, os outros 10 espias, os outros 10 representantes, líderes, representantes de tribos, voltam falando, olha, a terra até que é boa, até tem um fruto bom, olha aqui o tamanhozão do cacho de uva que nós trouxemos. Mas na terra tem gigante, e na terra tem barreiras muito grandes. O povo de lá é forte demais. Também comendo a uva daquele tamanho, né? Se não fosse forte, misericórdia. Mas você consegue entender que eles começam a ver todas as dificuldades que tem na terra e diminuem, minimizam o que a terra tinha de qualidade. A terra é boa, tem frutos bons, tem tudo o que a gente precisa lá. Mas, olha a palavra, não dá. Mas nós não vamos conseguir entrar. Mas se nós entrarmos, nós vamos ser destruídos. Mas se nós ultrapassarmos aquelas fronteiras, se nós conseguirmos ultrapassar as muralhas daquela cidade, nós vamos ser destruídos. Eles começam a declarar palavras negativas, que seriam difíceis, que seria quase impossível com que o povo de Israel alcançasse a terra que Deus havia prometido. É aqui agora, em Números capítulo 13, que Caleb, como um homem valente, um homem que dá mesmo ouvidos à promessa do Senhor, se levanta em meio àquela confusão que está existindo. Por quê? Porque está Josué lá, falando junto com Caleb, está Moisés ouvindo, está aqueles 10 homens falando um monte de coisa ruim. Você já esteve num ambiente onde só você praticamente está falando um negócio bom? Gente, a voz do negativo fala muito mais alto. Por quê, né, pastora Mary? A voz do negativo vai falando mais alto, vai tomando conta do ambiente. Imagina a cena comigo, vem comigo imaginando a cena. Pena que Lília não está aqui, que ela que gosta, ela fica, rapaz, eu viajo. Aí está todo mundo lá, os 10 lá, não, porque não dá para entrar, porque vão matar a gente, porque nós somos como um gafanhoto para eles, e aquela coisa toda acontecendo. E tá Josué e Caleb falando que o negócio vai dar certo, que vai dar bom, que a terra é boa, e que dá para alcançar sim, ao ponto de Caleb, em número 13, virar e falar, calai-vos! Aquietem-se! Porque na terra pode haver gigante, mas há uma promessa que é maior do que qualquer gigante. A promessa que nós vamos possuir a terra. Deus disse que nós possuiríamos a terra e que Ele nos faria herdá-la. Aí o povo se calou? Não. O povo não se cala. Eles continuam dizendo que não iriam conseguir, que iriam encontrar à frente muitas dificuldades, que não iriam vencer, porque os gigantes, aquela pessoa que só foca no problema, no gigante, aquela pessoa que só olha para a dificuldade, que só consegue enxergar o que está sendo naquele momento maior para ele. Não, a gente não vai conseguir, a gente não vai alcançar. Quem estava aqui hoje pela manhã, levanta a mão se vocês falaram com o pastor, mas bastante gente também, glória a Deus. Hoje pela manhã o pastor Renato deu uma aula profética aqui de como derrubar gigante. Pastor Renato pregou, falou sobre Saul, falou sobre Davi, falou sobre o gigante Golias. Nos ensinou tremendamente como que Davi conseguiu derrubar o gigante Golias. Foi pela força dele? Fala mais alto, igreja, está dormindo? Foi pela força dele? Não, isso.
Não foi confiando na arma humana, na armadura humana, na espada humana. Foi confiando no Senhor que Davi venceu aquele gigante. E é assim que nós vamos aprendendo dia a dia a vencer os gigantes. Davi vence aquele Golias, aquele gigante enorme, terrível, igualzinho os anaquins, pelo poder de Deus. E você acha que Caleb não sabia disso? Não sabia como que ele iria vencer aquele confronto? Ele sabia. Ele sabia. Ele entendia e sabia muito bem como ele iria fazer. Oh, aleluia! Aí agora você imagina aquela galera sabendo disso, sabendo que o gigante Golias, um só. Ficou um montão de dias ameaçando um exército covarde lá. Um montão de dias paralisou aquele exército covarde lá. Amedrontou um exército inteiro. E esse povo sabia. Todos eles estavam o quê? Sabiam desde a história, desde o início que existia gigante, gente. E os gigantes eram invencíveis. Então eles sabiam que os gigantes eram invencíveis. Lá em Davi, na história de Davi, lá era um só. Aqui atrás, nós estamos falando de 3 gigantes. E 3 gigantes terríveis, invencíveis naquela época. Nunca haviam perdido uma guerra, uma batalha, uma conquista de território. E o povo falando, nós não vamos conseguir. É impossível vencer, é impossível entrar. É impossível, humanamente falando, de vencer algo desse tipo, dessa proporção. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Há algo na tua vida hoje que é humanamente impossível vencer? Irmão, também. Irmã, também. Na minha também tem. Há algo impossível hoje nos teus sonhos? Há algum sonho hoje que você quer muito conquistar, mas que humanamente é impossível? No meu caderno dos sonhos também tem. Você consegue entender isso aqui? Há sonhos, há projetos, há coisas na nossa vida que nós só vamos realizar quando nós exercemos verdadeiramente a nossa fé na promessa que Deus nos fez. Na promessa que Ele nos fez. Gigantes vão se levantar o tempo todo na nossa vida. Antes, depois. Oh, gente, não vai parar de levantar, não. Mas quem nos garante vencer os gigantes é o nosso Deus. É Ele que nos dá a garantia. Esses homens aqui se viam como gafanhotos. Não, nós somos como gafanhotos na frente dele. Nós não vamos vencer, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque eles estavam tomados pelo medo. O medo paralisou eles aqui de uma tal forma que eles não conseguiam enxergar a frente daquilo ali. Eles não conseguiam ver depois do gigante, eles só conseguiam enxergar até o gigante. Até o gigante. Como a pastora ensina muita gente aqui, o medo é um espírito. E a única coisa que ele quer é nos parar. Porque ele não quer ver a gente vencer e avançar em nada na vida. Ele não quer nos ver alcançar os nossos objetivos, realizar os sonhos que estão no seu caderno dos sonhos, não. Por isso bate o medo. Como que eu vou alcançar? Como que eu vou passar por essa muralha? Como que eu vou passar por esse problema? Aí vem murmuração, vem tudo que você já sabe. E que você já sabe até como lutar contra, você só precisa ter fé. Só precisa confiar. Aqueles homens ali não tiveram fé. Tiveram medo. Se deixaram paralisar pelo medo. Na minha percepção, o gigante maior aqui não era os caras de 3 metros de altura, os lá de Anaquins lá, não era não, gente. Os filhos de Anak, não era não. O maior gigante aqui estava na mente de cada um daqueles 10 homens. A mente deles é que estava aprisionada pelo medo, sabe por quê? Às vezes você não alcançou ainda coisas na tua vida porque a tua mente está paralisada, travada de uma forma. Você está achando que o problema é grandão porque você ainda não conseguiu se libertar do medo que você sente. A gente fala tanto sobre isso aqui, em nome de Jesus, entenda isso. Enquanto você não abrir a tua mente e se libertar desse medo que você tem de avançar, de lutar, de seguir em frente, de buscar o Senhor, você não consegue avançar. A mente aprisionada, gente,
paralisa, estaciona a pessoa de uma tal maneira. Mas no nome de Jesus eu profetizo que se ainda tiver aqui alguma mente aprisionada, bloqueada pelo inimigo, será liberada hoje, será liberta hoje no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós declaramos. Quando você aprender que o tamanho do seu inimigo não é nada diante da promessa que Deus te fez. Meu irmão, eu sou o maior exemplo disso. Testemunho vivo disso. 13 anos orando por uma promessa, orando por uma conquista. E agora, 13 anos depois, em dezembro de 2025, que o Senhor realizou. Para a glória de Deus. Mas antes de realizar, eu via assim tudo como um grande gigante à minha frente. Era praticamente quase tudo impossível de acontecer. Sabe aquele sonho que você olha e fala, não dá. Não vai dar certo, não vai acontecer? Era isso. Mas eu tinha fé. E eu não tinha medo. Não tinha medo e tinha fé. Mas o inimigo sempre levantava a circunstância. O inimigo sempre me fazia olhar muito para o que eu estava vivendo, para tentar me paralisar. Passou 1, passou 2, passou 5, passou 10, passou 13 anos. E a promessa se cumpriu. Hoje eu vivo a promessa. Hoje eu vivo a promessa, por quê? Porque de alguma forma eu tive também a minha mente liberada. Eu abri a minha mente para o entendimento de que a hora certa e o tempo certo é do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Quando você tiver a tua mente totalmente liberada, meu irmão, você vai começar a tocar naquelas bênçãos que as suas mãos espirituais já tocou. Agora você vai tocar com a sua mão material. Bênçãos vão chegar até você. Não tem quando a gente libera a palavra que você faz assim, recebe? Tocou com a sua mão espiritual, agora você vai tocar com as suas mãos natural. Eu estou profetizando na tua vida aqui. Aleluia. Oh, Jesus. Você vai começar a caminhar em caminhos, você vai começar a pisar em territórios, a conquistar territórios que antes você só conquistava no espiritual, mas agora o Senhor vai te fazer pisar no natural para você entender que Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Caleb foi alguém que decidiu ter uma mentalidade diferente daquele povo, aquele povo escravizado, aquele povo com aquela mente pequena, aquela mente amedrontada, uma mente escrava, uma mente miserável. Ele no meio daquele povo todo negativo, ele decide agora ser uma pessoa que se volta somente ao que Deus fala. Ele só quer agora ouvir a voz de Deus. Definitivamente ele decide acreditar somente na promessa de Deus. Lembra do cenário que eu falei? Imagina só, Thaís, agora Caleb ouvindo aquele monte de gente lá falando um monte de coisa negativa, a história não teria nem acontecido. A não ser que Deus colocasse outra pessoa para cumprir aquilo que ele cumpriu, através da vida de Caleb. Quando a gente olha para as circunstâncias, olha para as coisas ao nosso redor, a gente paralisa tudo o que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque não adianta, crente, a circunstância nem sempre vai ser as 1000 maravilhas, não. Até porque acho que 99% das coisas não são as 1000 maravilhas. Mas o Senhor não disse que seria. Esse evangelho de que tudo é muito bom, de tudo é perfeito, você nunca vai passar uma dor, uma prova, nunca vai ter uma doença, nunca vai ter uma dor de cabeça, isso é mentira. Isso é mentira porque nós somos seres humanos, estamos na terra, estamos ouvindo barulhos aí, é tudo quanto é direito. Isso dá dor de cabeça. O corpo sente. Os seus ossos sentem a atmosfera. Eu vou para a Bolívia, eu começo a sentir dor no corpo por causa da altitude. Não adianta, crente. Não é 100% perfeito. Mas se nós começarmos a focar nas circunstâncias, meu Deus, aonde que nós vamos parar? O que o Senhor nos prometeu? A promessa principal da Bíblia é que nós vamos viver uma vida abundante no Senhor nesta terra e que Ele voltará para nos buscar. Amém por isso. E é isso. Abundante, rica, próspera. Saudável, sim, mas não isento das tribulações. Não isento das tribulações. Aí está rolando aquela confusão lá e aí Caleb vem e cale-se. Voltei para a história. Cale-se. Parem de influenciar negativamente o povo. Pare de falar negativamente para o povo. Vocês são líderes, cabeças de tribo. Pare de fazer fofoca errada. Pare de falar coisa que não deve. Liderança influenciando negativamente liderado. Para com esse negócio. E tá Caleb falando, tá Caleb falando, tá Caleb falando.
Depois você lê a história, números, lindo. Você já leu se você estiver no Caderno do Sonho. Lindo demais. Lindo demais o destino deles também. Perfeito. Depois você lê lá. Os gigantes, gente, estavam lá. Mas Caleb não se permitiu abater por aquilo que eles tinham visto. Eu amo esse negócio. Porque quem está se preparando para dar saltos extraordinários como eu e você, não pode focar no problema não, tá? E o Espírito Santo me fala aqui, ao meu ouvido, me faz sentir no meu coração, que tem muitas pessoas aqui no meio de nós ainda valorizando muito o problema, valorizando muito o gigante. Em nome de Jesus, para com essa mentalidade de escassez, para com essa mentalidade diminutiva, para com isso em nome de Jesus, porque você está na Levantai, e aqui nós te ensinamos a crescer, a alavancar, a subir, a voar, se for preciso. O que nós não queremos é que você fique estacionado, parado, ridicularizado em um lugar só. Nós queremos que você cresça. Eu não quero realizar sonhos sozinha, não. Eu quero realizar contigo. Eu quero realizar com você, comigo. Eu quero ver você dando culto de ação de graça. Aleluia. Quando der o culto de ação de graça, chama a gente, que a gente gosta de comer bolo. Aleluia. E para viver esses saltos extraordinários, isso que a gente está profetizando, irmãos, em nome de Jesus, cale a voz desse diabo que sopra no teu ouvido o tempo todo, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que é impossível alcançar o seu sonho, o seu objetivo. Faça igual Caleb, se levante em meio à multidão negativa e grite: cale-se! Oh, rabandorabaya soderebadarabachei. Anamandorabadarabache darabaya so. Que bichinho. Aonde? Ah, tadinho. Acho que é uma mosquinha. Tá quase mortinha, pastora. Olha lá. Ainda bem que não é pastora Mary. Gente, eu estava na Bolívia, né? Aproveitando um momento de descontração. Estava na Bolívia, é bom que eu respiro, né? Eu estava ficando braba. Eu falei para meu esposo, não, eu vou pregar direitinho. Viu, pastora? Nem estou suando. Fiz até maquiagem, gente. Parece não, mas eu fiz. Aí eu estava na Bolívia, agora, novembro, né? Aí, primeira vez que a gente dormiu no quarto, num sítio que o pastor deixou a gente. E nesse mesmo sítio a gente dormia já, só que nós dormíamos na varanda. Não vou perder o foco aqui não, tá? Para ficar tranquilo. Aí, beleza. Estou eu lá, muito bem dormindo. 3 meninas, né, numa cama só. Acordei com a mãozinha assim embaixo do travesseiro. Oh, que sono gostoso que eu tive aquela noite. Dormi no colchão, na cama, irmãs. Quando eu tiro a minha mão assim do travesseiro, assim, embaixo da minha mão, um morcego desse tamanho. Morto. Dormiu comigo. Falei, rapaz, né, eu sou tão ruim. Eu sou tão ruim que, além do morcego para meu sangue, eu cuspi o sangue do morcego. Não dou chance pro diabo, não, gente. Aí eu não vi, né? Eu levantei, tirei a mão assim. Aí naquele momento de acordar, que eu acordo meio agitada já. Mas esse dia eu estava meio tranquila e acho que foi o alimento da madrugada. Aí a moça que estava do meu lado, o que é isso? Já fez igual a pastora Mary. Quando eu tirei a mão, pastorinha, um bichão assim, desse tamanho, eu tenho a foto lá. Na noite, eu te mandei, lógico, eu tenho que te mandar, uai. Mas na noite missionária eu vou mostrar para quem tiver aqui a foto dele. Lá na cama, no meu travesseiro, sem vergonha. Mas morreu, irmão, coitado, fiquei com a dó. Mas é isso, só para aproveitar aqui Mas essas coisas acontecem no campo missionário, crente. É daí para pior. Isso é quando não morde. Escorpião, peçonhenta, que é cobra, que lá atende muito. Inclusive, foi por isso que nós dormimos nos quartos. Porque tinha muito que eles chamam de peçonhenta. Nós fomos, na época de novembro, lá não chove. Mas esse ano passado choveu demais. E as cobras começaram a sair do mato. Então não tinha como dormir lá de fora. E elas mordem, não tem hospital, aquela coisa toda. Amém?
Então que calemos as vozes do inimigo, porque o inimigo sopra, ele tenta o tempo todo, mas ele não vai conseguir, porque nós estamos edificados pela palavra de Deus, e nós já entendemos esse mistério aqui, de que nós não podemos dar confiança à voz do diabo. A voz que nós devemos escutar é a voz de Deus. Eu tenho promessa, você tem promessa, você tem... Quem tem promessa aí, levanta a mão assim. Ah não, levanta mais alto para eu ver. Você tem promessa. Aleluia. Se você tem promessa, pronto. Quando achar que está dando ruim o negócio, manda logo, cala a boca, diabo. Porque eu já te vi. Para de tentar confundir a minha mente, para de tentar confundir a minha história. Para de tentar me confundir. Aí vamos lá. Caleb fala para ele se calar, porque se o Senhor, ele fala assim, ó, esse é o versículo. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. E os gigantes serão nosso alimento, nós vamos devorá-lo. Isso aqui é muito lindo. Nós vamos devorá-lo. Vamos devorá-los, vamos destruí-los. Se você ler a Bíblia nas entrelinhas, você vai entender. Você tem que pedir ao Senhor, quando você estiver lendo a Bíblia, o discernimento, aquilo que está lá no céu, ó, guardadinho, bonitinho, Ele te dá. Ele te dá. Caleb está desenhando para aquele povo, dizendo assim, faltou ele fazer um tabuleiro, sei lá, e dizer, olha só, deixa eu desenhar aqui um negócio aqui para vocês entenderem que não tem como esses gigantes nos vencer. Na versão Almeida Corrigida Fiel diz assim, ó, Números 14, versículo 9. Não temais o povo desta terra, porque eles são como o nosso pão. Eles são como o nosso pão. Você não tinha entendido isso, mas você vai entender agora. Aí, a King James, que é mais desenhadinha, diz assim, ó. Não tenhas medo do povo daquela terra, pois nós os devoraremos como um pouquinho de pão. Ah, irmão. Essa é a visão que um homem de fé tinha perante ao gigante que estava tentando impedir ele. Essa aqui é a visão do cara que estava diante daquela barreira terrível, aquele 3 homens de 3 metros de altura, já tinha visto a situação, já tinha olhado as circunstâncias, estava ouvindo um monte de coisa negativa, ele falou, rapaz, isso aí, na frente da promessa que eu tenho, que eu ouvi, isso aí não é nada, é só um bocadinho de pão, um farelinho de pão. Pão sempre vai significar o quê? Alimento, força, substância, sustento. Sabe o que Caleb está dizendo? Que aquilo que parecia ser ameaça, estava sendo para eles alimento, incentivo, combustível para a vitória. Eita! Aqueles gigantes que eram para destruir aquele povo, agora está servindo, vai servir para fortalecer aquele povo na vitória. Vai servir de incentivo. Ei, meu irmão, essa luta aí que tu está passando é incentivo, é combustível para você avançar. Eu vou melhorar para você entender. Esse gigante aí, César, que se levantou, nunca foi para te parar, para te afastar do corpo, nunca foi. Foi para te incentivar a seguir em frente. Você consegue entender isso aqui? Diz um amém aí. Oh, meu irmão, não há Anakim, não há gigante, não há Nefilim, não há nada que o diabo mande contra você que fique de pé quando o Senhor decide agir. É isso, é isso, é isso. Pastor Renato falou aqui de manhã que Davi teve a unção de degolar gigante. Caleb teve a unção de massacrar gigante. Pastor liberou para a gente uma unção aqui de manhã também. Liberou e eu peguei a unção de degolar gigante. Espiritualmente falando, de pisar na cabeça do diabo, de arrancar a cabeça dele, levantar assim e dizer, rapaz, tu não é nada diante do meu Senhor. Oh, agora então o Senhor derrama sobre você a unção também que Caleb tinha, que é de massacrar gigante. No nome de Jesus, receba essa unção, porque esse gigante nunca mais vai te paralisar. Nunca mais, 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 nunca mais. Oh, Jesus. Oh, Jesus, vamos correr aqui, que tem um negócio. Por conta dessa fé aqui de Caleb, essa fé extraordinária que eu tinha que falar com vocês sobre isso, aí eu falei com o pastor, eu vou pregar, vou pegar uma filhinha aí da sua palavra de manhã. Muito bom ter pastores assim, né, que deixa a gente pegar a palavra.
por conta dessa atitude aqui de fé de Caleb, igreja, Jesus. Moisés agora faz uma promessa para ele, claro, debaixo da cobertura de Deus, faz uma promessa para Caleb e diz, aquela terra em que você falou bem, aquela terra de Hebrom, essa terra será sua, e será a terra da sua descendência, será a terra do seu povo. Eu te darei essa terra como herança. E que terra era essa, gente? Não se esqueça, a terra dos gigantes. A terra dos... Moisés prometeu para Caleb a terra dos gigantes. Se fosse outro, falava, quero nada, estou fora. Vou querer terra cheia de gigantes. A Caleb falou, tranquilo, estou esperando. Não, e eu fico mesmo imaginando o povo, ouvindo Moisés fazer essa promessa para Caleb, o povo falando, rapaz, que homem doido, está aceitando um negócio desse. Está aceitando um negócio desse, a terra cheia de gigantes. Pode ter coisa boa, mas tem um gigante, tem muralha, tem barreira, tem povo forte, fortalecido. Rapaz, que homem doido é esse, querer a terra de Hebrom? Aí eu vou ler para você. Josué capítulo 14, versículo 12. Porque eu amo essa parte da palavra. Eu preciso ler para você. Dá-me agora este monte. Isso aqui é quando, no caso, Caleb já vem para adquirir a promessa. Primeiro, deixa eu explicar. Moisés faz a promessa para Caleb. Moisés morre. Josué agora vem como sucessor de Moisés. Passa-se muitos anos, 45 anos se passam da promessa. E agora Caleb vai pedir a Josué a bênção que havia sido prometida para ele. E agora Josué capítulo 14, versículo 12. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estava os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Ou seja, tinha os gigantes, anaquins, tinha algumas traduções anaqueus, tinha cidades grandes, tinha fortalezas e tinha pessoas fortes. E ele diz agora a parte que eu amo. Como o Senhor está comigo, eu os vencerei. Ai, pastora Josi. Como o Senhor está comigo, eu os vencerei, como Ele prometeu. Você está entendendo esse negócio aqui? Aí como é que o cara não vai ter fé? Como é que o cara não vai ter fé? Como o Senhor está comigo, eu os vencerei. Nada muda o foco daquele que tem a promessa, não esquece isso. Nada muda o foco daquele que tem a promessa. Nada, 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 nada. 45 anos se passam. Caleb agora está com 85 anos, cheio de vigor. A Bíblia diz que ele está cheio de vigor. E ele vai pedir aqui, gente, que líder, tá? Porque ele com 85 anos, 45 anos depois que foi feita a promessa, ele esperando a promessa se cumprir, agora ele vai até Josué e ainda diz assim, ó, eu vim aqui requerer o que foi me prometido, mas eu estou cheio de vigor, tá? Eu posso guerrear. Ai! Matando os de 30 que não quer nem... Deus, deixa eu quieto. Para não falar. Com 85 anos ele chega, eu estou a todo vigor de vida, estou pronto para a batalha, estou pronto para a guerra. Se precisar de mim, ó, estou disponível. Meu Deus, que sonho. Ai. Aí ele diz, dá-me hoje então aí esses montes e tal, aquela coisa toda. A terra tinha os gigantes, ele entra, ele acaba com os gigantes todos. Porque Caleb recebe as terras e vai agir. Ele recebe a promessa e ele vai agir. Ele avança. Ele não fica de braços cruzados esperando as coisas cair do céu ou cair um negócio do céu e matar os gigantes. Não. Ele parte para a batalha. Ele parte para a guerra. Ele faz uma convocação. Ele faz uma convocação de guerra. Por quê? Porque discurso bonito não mata gigante. Quer vencer gigante, quer vencer problema, quer vencer tribulação, quer avançar na vida, descruza o braço espiritual e vai para a guerra. É assim que você vence. É assim que você vence.
De braço cruzado no meio da guerra, você não vai ganhar nada. Caleb avançou. Caleb correu. Caleb partiu para o ataque. Porque ele sabia diante de quem que ele estaria. Ele sabia que ele tinha promessa que os gigantes eram grandes. Mas que eles tinham força. Então ele precisava o quê? Se juntar como um... Sem jejuar. Não coça a mão no bolso para fazer um seminário de libertação, porque fala que não tem, mas é muito mais do que isso que gasta no hambúrguer. Aqui, deixa eu falar um negócio para você aqui. Deixa eu falar um negócio para você aqui, que você tem que entender isso. Nós precisamos nos munir